Vamos prosseguindo aqui, vamos trocar de assunto, vamos falar agora sobre rito sumaríssimo. Tema importante para a prova? Sim, para a prova e para o dia a dia, porque milhares de ações trabalhistas são ajuizadas ano a ano nesse rito sumaríssimo. Nós temos que lembrar alguns pontos importantes aqui. Primeiro ponto, o que eu sempre tenho que lembrar em relação a rito sumaríssimo? A competência. Eu tenho que saber se a ação que eu estou ajuizando vai tramitar no rito sumaríssimo ou no rito ordinário. Mas qual que é a diferença? Será uma diferença por matéria? Não. A mesma matéria, complexa ou simples, pode tramitar pelo rito sumaríssimo ou pelo rito ordinário. Não é a matéria, não é a complexidade ou simplicidade que define se o procedimento será o sumaríssimo ou o ordinário. Nada disso. É o valor da causa. E você vai ter que lembrar disso daqui. Qual é o valor da causa limite ali entre o rito sumaríssimo e o ordinário? Se você pegar o artigo 852-A da CLT, você vai perceber o seguinte, que o rito sumaríssimo é para as ações de até 40 salários mínimos. Até 40 salários mínimos. Esse valor aqui, ele vai ser verificado na data do ajuizamento da ação. Então, se na data do ajuizamento da ação o valor for de até 40 salários mínimos, seguirá o rito sumaríssimo. Se depois o valor do salário mínimo foi alterado, isso não nos interessa. O que vai definir o procedimento, o que vai definir o rito, se será sumaríssimo ou não, é o valor da causa na data do ajuizamento. Então, se for até 40 salários mínimos na data do ajuizamento, sumaríssimo. Pessoal, olha um detalhe aqui. Rito sumaríssimo para prova de TRT é fácil porque nós temos uma sequência de artigos. Diferentemente de outros pontos de processo, que você vai no artigo 200 aqui, no artigo 1500 ali, volta para o 300. Não, aqui é bem fácil, porque a gente tem uma sequência. Você vai pegar o artigo 852-A da CLT e vai seguir. 852-A, B, C, D, E, F, G, H, I, e aí vai. Então vejam que aquela sequência deve ser lida. Aqui a gente vai destacar alguns pontos, mas no seu estudo você tem que ler aquela sequência de dispositivos. E você pode ter certeza, o que a banca perguntar vai estar ali. A banca não tem como perguntar nada fora daquilo que consta nos dispositivos, nesses artigos, nessa sequência, nesses artigos que começam aqui com 852A, falando da competência. Então, primeiro ponto, ação até 40 salários mínimos, sumaríssimo. Superior a 40 salários mínimos, já é o rito ordinário. Então, superior a 40 mínimos é o ordinário, que é o nosso rito padrão. Quando a gente fala de rito ordinário, tanto no processo civil, processo de trabalho, processo penal, quando a gente fala de rito ordinário, é porque o ordinário é o comum, é o padrão, ok? Então, acima de 40, padrão, o ordinário, até 40, sumaríssimo. Só que temos um probleminha aqui, temos um detalhe. Olha o que acontece. Eu ajuizei uma ação em face da sua empresa. Trabalhei na sua empresa e ajuizei uma ação em face dela. O valor da causa é R$20 mil. R$20 mil é menos do que 40 salários mínimos. Então, essa ação vai tramitar no rito sumaríssimo, ok? A sua empresa, a empresa reclamada é uma empresa privada, então vai ali para o rito sumaríssimo. Só que, se você pegar o artigo 852-A, parágrafo único da CLT, você vai perceber uma exclusão. Você vai perceber que nem todos os entes participam desse rito sumaríssimo. Então, pegue o artigo 852-A, parágrafo único da CLT. Você vai ver que tem uma exclusão de uma galera ali. Quem está excluído do rito sumaríssimo? Eu tenho a exclusão das pessoas jurídicas de direito público. Eu tenho a exclusão da União, vamos anotando aqui. Eu tenho exclusão da União, de estados,
DF, municípios, autarquias, fundações de direito público e por aí vai. Aqueles entes que têm natureza jurídica de direito público. Natureza pública, União, Estados, DF, municípios, autarquias, fundações de direito público, essa galera está excluída do rito sumaríssimo. O que acontece aqui, galera? O que acontece? O que significa dizer que estão excluídos? Eles não participam do rito sumaríssimo. Eu vou ajuizar uma ação, o valor da causa é R$20.000, é menos do que 40 salários mínimos. Mas se tiver a união no meio, não é sumaríssimo. Essa é a grande pegadinha que eles usam na prova. Eles colocam um valor baixinho, pequenininho, para você falar, opa, menos de 40 salários mínimos. Aí coloca a união no meio, o Estado, Distrito Federal. Aí você vai falar, opa, então essa ação, apesar de ter esse valor pequenininho, tem que ir para o rito ordinário. Porque esses entes aqui só participam do rito ordinário. Toma cuidado com o valor. Se tiver um valor muito pequenininho, desconfia. Vê se a União, Estados, municípios, DF, se eles não estão participando ali como partes. Pode ser, inclusive, como tomador dos serviços, com responsabilidade subsidiária. Não interessa. Se tiver ali no meio, é rito ordinário. Ok, galera? Agora, sociedade de economia mista, empresas públicas, vão participar do rito sumaríssimo? Vão, normalmente. Então, sociedade de economia mista, empresas públicas, como possuem personalidade jurídica de direito privado, participam normalmente do rito sumaríssimo. Perfeito, galera? Depois, outro ponto importante desse procedimento, aí vou até anotar aqui, o artigo, vamos colocar agora, o artigo 825B da CLT, que vai falar de petição inicial. Nós temos aqui, peculiaridades em relação à petição inicial do rito sumaríssimo. Peculiaridades que constam nesse artigo 825B da CLT. Qual é aqui a peculiaridade? Pessoal, vamos lá. A ideia é a seguinte. O pedido, até anotei isso ali para vocês, depois eu volto, o pedido constante na petição inicial de uma ação no rito sumaríssimo tem que ser certo, determinado e líquido. O pedido formulado na petição inicial de uma ação que tramita pelo rito sumaríssimo tem que ser certo, determinado e líquido. O que significa dizer que o pedido vai ser certo, determinado e líquido? Significa dizer que tem que ter valor da causa. Então, eu tenho que colocar o valor da causa, eu tenho que discriminar ali as parcelas que eu estou pretendendo naquela petição inicial. Então, primeira diferença aqui em relação ao rito ordinário. Na petição inicial tem que ter valor da causa. Por que, Bruno? Na teoria, lá no rito ordinário, a petição inicial não precisa ter valor da causa? Não. No rito ordinário, na teoria, não precisa ter valor da causa. No rito sumaríssimo, obrigatoriamente tem que ter. E outra peculiaridade, volta lá, além desse pedido líquido, endereço completo e correto do reclamado. O endereço do reclamado tem que estar completo e correto. Por que isso daqui, pessoal? Porque nós não temos no rito sumaríssimo a notificação por edital. A única notificação possível aqui nesse procedimento é a notificação postal. Não cabe notificação por edital, só notificação postal. Então, o endereço tem que estar completo e correto, porque senão não faço notificação postal. Se não consigo fazer notificação postal por falta de endereço e não cabe a notificação por edital, o processo vai ficar o quê? Emperrado, parado, e aí não cabe. Ok? Então, o endereço tem que ser completo e correto para possibilitar a única forma de notificação que é a postal, já que não há notificação por edital. Agora, vem comigo. Se eu não colocar o valor da causa, se o pedido não estiver líquido, se o endereço não estiver completo e correto, o que vai acontecer com o processo? Olha aqui, arquivamento.
Se eu não preencher esses requisitos ali, se eu não trouxer o pedido líquido, se o endereço não estiver completo e correto, eu vou ter o arquivamento do processo. Bruno, não seria melhor determinar a emenda da petição inicial? Concordo, mas para a prova não pode falar isso não. Para a prova não é emenda da petição inicial. Ah, poderia converter para outro rito? Para a prova não. Para a prova, a única resposta é arquivamento, extinção sem resolução do mérito. Como você vai jogar no lixo o processo? Você vai jogar no lixo para a parte ajuizar outro. Apesar de não ser uma melhor resposta, é a única resposta que serve para concurso de TRT, ok? Consta lá no artigo 825b da CLT. Depois, prova testemunhal. 2 pontos importantes que caem aqui. Prova testemunhal. Olha o que acontece. Primeiro, limite. Número de testemunhas. 2 para cada parte. Houve aqui uma redução se nós compararmos com o rito ordinário. No rito ordinário, eu tenho até 3 testemunhas. Aqui no rito sumaríssimo, eu tenho até 2 testemunhas. Então, se nós pegarmos aqui em relação ao limite, cada parte tem até 2 no rito sumaríssimo, no rito ordinário até 3 testemunhas, ok? E talvez o mais importante, procedimento para a oitiva dessas testemunhas, notificação delas. Nós sabemos que no processo do trabalho não existe rol prévio de testemunhas. Não existe intimação prévia de testemunhas. Eu não junto um rol falando que as testemunhas são A, B e C para o Poder Judiciário intimar. Nada disso. Eu não tenho rol prévio, eu não tenho intimação prévia. Eu vou conversar com as testemunhas, vou pedir para que elas compareçam no dia tal, às tantas horas, para a oitiva delas, ok? Agora, se elas faltarem, se elas não comparecerem à audiência, eu posso requerer a intimação delas, ok? Só que aqui vem a diferença do rito sumaríssimo. No rito sumaríssimo, eu vou requerer a intimação das testemunhas que faltaram. O juiz, ele vai exigir a prova do convite formulado a elas. Então surge aqui a necessidade de se provar o convite. Prova do convite formulado às testemunhas. Bruno, você quer a intimação da testemunha faltante Maria? Quero. Então prove o convite formulado a ela que eu intimo. Se você não tiver como provar, perdeu, não vou intimar. Isso é típico do processo do trabalho do rito sumaríssimo. No rito ordinário não há essa prova do convite, essa necessidade da prova do convite. Ok, galera? Então, em relação a rito sumaríssimo, produção de prova testemunhal, lembre-se dessa redução do número de testemunhas, até 2 testemunhas para cada parte, e lembre-se dessa necessidade de prova do convite. Ok? Para a gente finalizar o rito sumaríssimo, nós vamos aqui falar sobre, perdão, aqui, acabei de verificar, é 852. 852A, 852B, perdão, 852H, 852, tinha colocado 825, não, estou ficando maluco, 852, 852A, B, C, D, E, F, e aí segue a sequência. Ok, galera? Para a gente finalizar o rito sumaríssimo, vamos falar do artigo 852-I da CLT, que dispensa o relatório. Como assim dispensa o relatório? Relatório é uma das partes da sentença. O relatório é uma das partes, um dos elementos aqui da sentença. Quando o juiz vai proferir uma sentença, ele formula o relatório, que é um resumo dos principais acontecimentos do processo. Depois vai para a fundamentação, depois passa para o dispositivo, que é a conclusão.
Vejam que numa sentença padrão é isso que nós vamos ter. Quais são as partes da sentença? Relatório, que é esse resumo dos principais acontecimentos, fundamentação e depois dispositivo, que é a conclusão. Só que eu anotei para vocês aqui o seguinte: no rito sumaríssimo, esse relatório está dispensado. O juiz ele não precisa formular esse relatório. Para facilitar a prática do ato, para o juiz conseguir proferir uma sentença mais rápida, ele está dispensado. Ele pode passar direto para a fundamentação, depois para o dispositivo. O relatório, esse resumo, é a parte mais chata de se fazer da sentença. Você tem que falar a petição inicial de folhas tais a tais, requerendo isso, isso e aquilo, depois notificação às folhas tais, defesa às folhas tais, alegando isso, isso e isso, prova testemunhal às folhas tais. Você vai destacar os principais acontecimentos do processo. É chato. Se é chato, deixa para lá, passa para a fundamentação, passa para o dispositivo. Toma cuidado, porque se eu fosse a banca, eu colocaria que no rito sumaríssimo o relatório está vedado. Está vedado? Não. O juiz não está proibido de fazer o relatório, está dispensado. Se ele não quiser, ele não precisa. Lá no rito ordinário, obrigatoriamente tem que ter os três. No ordinário tem que ter relatório, fundamentação e dispositivo. Aqui que nós podemos passar direto para a fundamentação. Ok, galera?